Quem nunca se estressou com a dificuldade de agendar um serviço no Detran e com o excesso de normas legais que transformam o exercício de dirigir em uma constante luta para não cair em armadilhas? Quem nunca tomou um susto ao ver sua ideia de montar um pequeno negócio e até mesmo pagar tributos como ICMS, IPVA, IPTU, ISS e Imposto de Renda, sempre com valores altíssimos, se confrontarem com uma série de exigências incompreensíveis? Quem nunca se perguntou o porquê de tamanha dificuldade na solução de questões relativamente simples por parte do poder público, como a que estamos presenciando neste momento, com a injustificável demora para a retomada dos serviços de empréstimos consignados aos servidores públicos estaduais? Quem nunca se irritou com os caros e monopolizados serviços cartoriais? O excesso de burocracia, além de ser um gatilho para a corrupção, atrapalha a economia e impacta negativamente na nossa qualidade de vida. E é sobre esse tema, que tira o sono de quase todo cidadão do Rio de Janeiro, que o deputado Luiz Paulo falará no episódio de hoje. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Pedro. Resistindo, já com a primeira dose de vacina tomada, né? E sempre desejando que a vacina chegue ao braço de todos os brasileiros. Deputado, o senhor tem importantes iniciativas na busca pela redução de burocracias que só servem para atrapalhar a vida das pessoas. O senhor concorda que o excesso de burocracia afeta a nossa qualidade de vida? Sem dúvida nenhuma, Pedro. O excesso de burocracia dificulta a resolução dos problemas do cidadão e aumenta a preocupação e acaba por impactar o dia a dia das pessoas, tomando tempo e dinheiro e aumentando a corrupção. Deputado, uma das áreas onde você tem forte luta contra o excesso de regras é o trânsito. Você é, por exemplo, autor da lei que acabou com a vistoria anual obrigatória. Qual a importância dessa iniciativa? A vistoria anual obrigatória só existia no Rio de Janeiro. Entre 27 estados, somente o Rio de Janeiro que tinha essa prática nefasta. Era de conhecimento do público o enorme número de casos de corrupção nos postos de vistoria, que atrapalhava a vida das pessoas e não tinha efeito prático, na medida que a corrupção que existia para liberar os veículos fazia com que os mesmos transitassem nas vias sem nenhuma segurança. Ainda nessa área, você também é autor de uma lei que determina que blitz, para verificar condição veicular, somente pode ser realizada com a presença de agentes do Detran, certo? Sim, com a lei 8426 de 19, fizemos uma divisão muito clara. Blitzes para inspeção veicular é responsabilidade única do Detran e não da Polícia Militar. Desse modo, você libera a Polícia Militar dessas atividades mais burocráticas no trânsito para atuar naquilo que deve ser sua prioridade e sua essência, combater a violência e o crime organizado. Aliás, queria aproveitar este momento para cobrar do secretário da Polícia Militar, Coronel Rogério Figueiredo, que interceda junto aos batalhões para que a lei seja cumprida, tendo em vista que temos recebido muitas denúncias de blitzes ilegais. Volto a reafirmar, blitz para verificar as condições
dos veículos, sejam carros ou motos, somente por agentes do Detran. Polícia Militar faz blitz de segurança pública para prender bandido, armamento, drogas, etc. Deputado Luiz Paulo, mudando um pouco o assunto, uma outra parcela da população que sofre muito com excesso de burocracia é a dos empreendedores. Você chegou a apresentar um projeto de lei que virou a Lei 8933 de 2020, propondo a extinção de todo tipo de licença e alvará para atividades de baixo e médio risco, correto? Sim, Pedro. Apresentamos um projeto de lei que virou lei, mas que foi totalmente desfigurado e transformado em autorizativo. A essência desse projeto era que a desburocratização fosse eliminada para a retomada do desenvolvimento econômico pós-pandemia. O objetivo era principalmente facilitar a vida das pessoas que desejam empreender. Não é razoável que uma cidadã que deseja abrir uma lojinha de roupa, uma papelaria ou vender quentinhas e lanches seja submetida a uma quantidade tão grande de regras e de documentos e papéis. Exatamente essa burocracia é que dificulta muito empreender. E neste momento, com muitas pessoas perdendo empregos, boa parte acaba recorrendo à tentativa de montar um pequeno negócio. Aí vem alvará, licença de bombeiros, vigilância sanitária e outras. Ao invés de criar tanta dificuldade, o Estado não deveria facilitar e estimular o empreendedorismo? Exatamente. Vivemos um momento onde é fundamental o estímulo ao empreendedorismo. O Estado precisa ser um facilitador para quem está buscando garantir seu sustento, gerar renda e, em muitos casos, gerar também empregos. Nesse sentido, nós apresentamos, e virou lei, um projeto que estimula a implantação da tecnologia 5G no nosso estado do Rio de Janeiro, para disseminar o empreendedorismo. A tecnologia 5G, ela visa dar grande velocidade à internet, diminuir custos para que o conjunto da população tenha acesso e possa empreender também pela internet. Então, essa luta do empreendedorismo é a luta de todos nós, porque só assim a gente vai combater, né, essa altíssima taxa de desemprego que o Brasil e o nosso estado do Rio de Janeiro estão vivendo. Deputado, o que não faltam são exemplos de questões burocráticas que atrapalham a vida do cidadão. Veja o exemplo dos empréstimos consignados para os servidores públicos estaduais, que encontra-se paralisado há praticamente um ano e, graças à sua forte atuação, parece que irá ser retomado. Segundo o governo, toda essa demora se deve à dificuldade na contratação de uma empresa para gerir a margem. É ou não é um excesso burocrático? Uma burocracia injustificável. Um ano sem que os servidores tivessem conseguido acessar o direito de fazer empréstimos consignados. Exatamente no período pandêmico que nós estamos vivendo. Aí eu me pergunto, por que o governo não usou o Proderj, que é uma instituição do Estado absolutamente capacitada para gerir margem de consignados, fazer lançamento nos contra-cheques, etc. Teve que demorar esse tempo todo para contratar uma empresa terceirizada, quando, na verdade, o Estado deveria ter assumido essa operação. Volto a afirmar, e solucionado essa questão via Proderj. Mas não. Tivemos um ato de dispensa de licitação
Em 31 de março de 21, publicado no Diário Oficial de 1º de abril de 21, em que foi contratada uma empresa chamada Zetransoft Limitada, para que no prazo de 180 dias, por um preço de R$900 mil, preste serviços de gestão e controle de margem consignável com lançamento em folha de pagamento. Demorou tanto para onerar o Estado em R$900 mil em 6 meses e prejudicou o servidor público. Mas vamos ver se agora, com esta contratação, os empréstimos consignados para o servidor público estadual aconteçam de fato. Deputado Luiz Paulo, podemos dizer que esse excesso de regras e exigências contribui para o aumento da corrupção? Sem dúvida nenhuma. Quando temos excesso de regras, estamos gerando dificuldades. E aí surgem os vendedores de facilidades. E com isso vem a corrupção sistêmica, aquela que se estrutura dentro dos poderes, né? E sempre vai gerar cada vez mais corrupção. E essa corrupção, ela se transforma em corrupção endêmica, porque muitas vezes está estimulada pelo chefe do poder, que também se envolve com a corrupção. Então, é como fosse um tipo de corrupção alimentando o outro tipo, e no meio disso tudo, a triste burocracia. E o que o parlamento e o poder público, de modo geral, podem fazer para facilitar a vida das pessoas? O poder público, né, ele está dividido em diversos poderes, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e cada um tem um nível de responsabilidade. Ao poder legislativo, cabe exatamente produzir leis que visem diminuir a corrupção. E é o que nós temos tentado fazer com o nosso mandato. Mas outros parlamentares também o fazem. Eu, por exemplo, como presidente da Comissão de Tributação, vou presidir uma audiência pública sobre 4 projetos de leis que estão em tramitação na Assembleia Legislativa, exatamente visando a defesa do consumidor. Está intitulado como um projeto de Código de Defesa do Empreendedor, né, que é exatamente você lutar para diminuir o excesso de carga tributária, o excesso da burocracia tributária para legalizar um imóvel e também todo esse excesso de papelada. Porque se nós estamos vivendo no tempo da tecnologia 5G, vamos cada vez mais simplificar tudo e fazer tudo pela internet, e não usando papel, usando balcão, etc, etc. Até porque esses tipos de pedido são mais impessoais, não tem intermediação. A internet é também para deslocar, diminuir significativamente a burocracia e também para combater a própria corrupção sistêmica. Deputado Luiz Paulo, estamos chegando ao fim de mais um bate-papo. Nesse episódio do podcast RJ em Debate, falamos sobre o excesso de burocracia nas mais diversas frentes e sobre como essa pode atrapalhar a vida do cidadão e a economia. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado deste, que é o nosso 13º episódio. E, antes de finalizar, vamos ao nosso já tradicional quadro Bola Dentro e Bola Fora. A bola fora de hoje vai para o governador Cláudio Castro, que declarou em rede que, em função da pandemia e do seu próprio feriado prolongado, que não era hora de fazermos festas
era hora de ficarmos recolhidos. E poucos dias depois, foi comemorar seu aniversário de 42 anos em Itaipava, em evento com mais de 2 dúzias de pessoas, sem máscaras e sem distanciamento. Quando flagrado no ilícito administrativo, veio a público se desculpar e o fez várias vezes, dizendo que alguns amigos apareceram em sua festinha, a festa do Castro, mas que estava tudo preparado para a recepção. Governador, que amigos são esses que não são capazes de lhe alertar numa hora dessas, que nós estamos em pandemia, governador? As pessoas estão cobrando mais seriedade dos homens públicos. Governador Cláudio Castro, o senhor tem que agir à altura de suas responsabilidades e não como um debutante deslumbrado. A bola dentro de hoje, nesse período de crise institucional gerada pelo presidente Bolsonaro, eu queria lembrar uma frase do falecido e querido Ulisses Guimarães, que nos dizia que a civilização é a longa e fascinante história da libertação do homem. A liberdade é o roteiro da civilização. Toda invenção é triunfo da libertação humana. Com a roda, o homem começou a libertar-se do espaço e do tempo. Com a agricultura, do nomadismo e da fome. Com a medicina, da doença. Com a casa, a roupa e o fogo, das intempéries, do frio e das feras. Com a escola, libertou-se da ignorância. Com a sociedade, da solidão. Com a ajuda da imprensa, do rádio e da televisão. Enfim, da informação. E com a democracia, dos tiranos. E aí ressalto eu. Com a democracia, a sociedade se libertou dos tiranos. Tirania, nunca mais. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.